Presidente, a gravação será iniciada. Ok. Retomando os trabalhos da sessão de 4/6/2020, período da tarde, da primeira turma, da terceira Câmara, da segunda sessão. Presentes os conselheiros João Maurício, Wesley, Kleber, Fernanda, Paulo, Boto, Fabiana e Sheila. Como suplentes, o Boto e a Fabiana, que permanecerão conosco no período da sessão, em razão de vagas do colegiado. Nós retomaremos a partir do item 225 a 227, que tem uma sustentação oral. O item é são de minha relatoria. Paulo Escândia. Posso começar? Então, esse Paulo Escândia é um recurso voluntário interposto pelo contribuinte. É um processo de ITR em relação... Tem alguém com o áudio aberto que está dando delay aí. Estou me ouvindo aí no fundo. Em relação ao imóvel rural Fazenda Bom Jesus, com área declarada de 10.364,9 hectares. No processo foi apurado uma glosa de área de preservação permanente de 1.036,9, reserva legal de 8.267,9, e foi alterado o valor da terra nua, declarado de 1.548.149,78 por hectare, arbitrado com base no sistema CIPT, 2.724.176,29, 263,59 hectares por hectare. A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação. Ele reitera a peça impugnatória e acrescenta que as áreas de reserva legal e preservação permanente existem, estão averbadas à margem da matrícula do imóvel, que na área objeto de autuação existe plano de manejo florestal sustentável, aprovado pelo IBAMA, que para a exerção do ITR, a averbação das áreas de reserva legal e preservação permanente, bem como o reconhecimento das mesas através do ADA, não necessita ser feita anteriormente ao fato gerador, que a jurisprudência é pacífica no sentido de descabimento da exigência do ADA para a utilização do benefício de isenção do ITR, que a exigência de ato declaratório ambiental ADA requerido dentro do prazo estipulado pelo artigo tal da IN, para fins de exclusão das áreas de reserva legal, preservação permanente e utilização limitada temporária da matéria tributável, fere o princípio da reserva legal, que a norma contida na linha A, inciso 2 do parágrafo 12 tal, estabelece que as áreas de utilização limitada e preservação permanente previstas na lei tal estão excluídas da tributação do ITR. Que não há norma no sentido de que a exclusão dessas áreas de tributação do ITR esteja condicionada à apresentação do ADA e a sua prévia averbação à margem da matrícula. Acho que basicamente ele questiona a questão da obrigatoriedade do ADA, da averbação. E é basicamente isso, e anexa um laudo junto com a impugnação. Eu vou passar a sustentação oral aqui, todo mundo coloque no microfone. Desliguem seus microfones, acho que o Wesley está com a áudio. É isso que eu ia falar, acho que o Wesley está com a áudio. Vamos fechar o áudio. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente e relatora, Sheila Aires Cartacho Gomes, cumprimento este que estendo os demais membros desse colendo conselho. Pois bem, vou ser breve em minhas palavras, até porque o caso em concreto é de fácil assimilação. O lançamento, ora combatido, versa a respeito de cobranças de ITR
dos anos calendários de 2008, 2009 e 2010, aonde o senhor fiscal, na oportunidade de fiscalização, veio a desconsiderar por completo a área de reserva legal e a área de preservação permanente, então declarados pelo contribuinte, bem como veio a majorar o valor da terra nua em oportunidade de arbitramento, por entender que o valor lá lançado não condizia com a realidade, certo? Apresentada a impugnação buscando o enfrentamento do lançamento realizado, o órgão contribuinte muito bem salientou e comprovou que a área de reserva legal estava perfeitamente averbada à margem da matrícula do imóvel. Todavia, em série de julgamento de primeira instância, o lançamento foi completamente mantido por mero formalismo, vamos dizer assim. Formalismo esse traduzido pelo protocolo da ADA, o Ato Declaratório Ambiental. Nesse sentido, eu acredito que seja interessante eu citar um pequeno trecho do julgamento de primeira instância. No caso, constata-se que a área total de reserva legal de 8.267,9 foi averbada nos anos de 2002 e 2004, junto às matrículas do imóvel, sendo tal providência, portanto, tempestiva para o exercício de 2010. Mesmo tendo sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa exigência específica, ocorre que não foi comprovado nos autos que a área de reserva legal de 8.267,9 hectares, assim como a área de preservação permanente ou área imprestável, tenha sido objeto de ADA protocolado em tempo hábil no IBAMA. Ou seja, é possível verificar, notar que o lançamento de cobrança de ITR sobre determinada área de reserva legal foi mantido pelo não cumprimento, pelo não protocolo do ADA, sendo que na data de 2/4/2009 foi editada uma súmula vinculante de número 122 pelo CARF, qual dispõe do seguinte teor: a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre eventual falta de apresentação do ato declaratório ambiental. Não por menos, em sede de memoriais, foi colacionado um recentíssimo julgado, qual preferido também pela relatora, doutora Sheila Aires, no qual muito bem dispõe que é totalmente dispensável a apresentação do ADA quando averbada a reserva legal na matrícula do imóvel. Fato esse que ocorre no caso em concreto. No que se refere à área de prevenção permanente, segue a mesma linha da área de reserva legal, considerando também que esta está devidamente averbada na matrícula do imóvel. Não por menos é possível notar a efetiva existência da área de preservação permanente, pois foi realizado um plano de manejo florestal sustentável, onde perfeitamente consta a existência da área de preservação permanente e área de reserva legal, nessas citadas proporções então declaradas pelo contribuinte. Não por menos existe dentro deste espaço de terra de propriedade do contribuinte uma porção de terras que são utilizadas pelo lago da usina de Tucuruí, que, conforme determina a lei ambiental, seja implementada, seja objeto de área de prevenção permanente, como assim faz cumprir a hora contribuinte. Não por menos, junto à súmula 45 do CARF, é trazido que não incide o imposto de propriedade rural sobre as áreas alagadas para fins de constituição de reservatórios de usinas hidrelétricas, certo? Isso que eu estou pondo a vossas excelências estão devidamente corroboradas por meio de laudos de avaliações e vistorias carreados ao longo do processo administrativo, quais perfeitamente apontam a efetiva existência dessas áreas nessas proporções, então, demonstradas, alegadas, defendidas pela hora contribuinte, certo?
verificamos ainda que no ano de 2007 foi realizado o protocolo do ADA. Todavia, o contribuinte, por entender uma questão formal, entender por não necessária, não veio a cumprir tal requisito nos anos subsequentes, certo? Mas convenhamos que o não protocolo do ADA no 2008, 2009 e 2010 cabalmente não retira a efetiva existência das citadas áreas, as quais não são incidentes de ITR, certo? Verificamos ainda o lançamento sobre essa diferença do valor da terra nua, ao qual veio a ser arbitrado. Todavia, o senhor fiscal, na oportunidade de arbitramento, levou-se tão somente em consideração os valores médios do ITR dos imóveis de Tucuruí, sem, ao menos, analisar a aptidão agrícola do imóvel. Fator esse que o CARF detém posicionamento sedimentado de que, para arbitramento do valor da terra nua, de forma imprescindível, deve-se levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel. Inclusive, em sede memoriais foi inserido, foi apresentado um acordo, de qual também teve como relatoria a doutora Sheila, aonde defende que para arbitramento do VTN deve ser considerado a aptidão agrícola do imóvel. Deste modo, Vossas Excelências, a partir de todos os elementos trazidos junto à impugnação e também ao recurso voluntário, rogo acolhendo a terceira sessão da primeira turma ordinária pelo provimento do presente recurso, no sentido de determinar o cancelamento do lançamento então realizado anteriormente, visto que o seu objeto é totalmente contrário à matéria sumulada junto ao CARF, como forma de justiça. Muito obrigado. Pois bem, indo para a leitura do voto, eu vou falar especificamente de cada ponto aqui. Em relação à área de reserva legal, assiste a razão o recorrente, realmente consta uma averbação que a própria decisão de primeira instância informa que foi tempestiva para o exercício de 2008, e aqui eu cito o acórdão de primeira instância. Então, eu estou aplicando a súmula CAF 122 para cancelar a glosa de reserva legal dessa área de 8.267,90. Tem um áudio aberto, acho que é a Fernanda. Em relação à área de preservação permanente, tem duas questões. Além de não ter o ADA, ele pede para aproveitar uma área maior, anexa um laudo com georreferenciamento. Só que nesse próprio laudo que ele anexa, a própria DRJ comenta, e aí aqui eu estou anexando uma cópia da parte do laudo que fala, além de não ter o ADA, aqui está bem claro que essa área de preservação permanente de 1414,44, que ele pede, que é até maior do que o que ele declarou, ela está inserida dentro dessa área de reserva legal de 8.267,92. Então, eu não estou dando provimento na área de preservação permanente por esses dois motivos. Além de não ter o ADA, eu entendo que ela está inserida dentro da metragem lá da área de reserva legal. Em relação ao VTN, eu verifiquei, não tinha ação. O recorrente não comenta nada no recurso em relação à aptidão, ele só reitera a impugnação. Na impugnação, ele contesta esse VTN pelo laudo, e a própria DRJ reconhece que no próprio laudo que o recorrente anexa, ele coloca um valor de VTN muito maior do que o arbitrado pelo CIPT. Então, embora eu não coloquei aqui no meu voto, mas eu posso acrescentar,
que, embora não tenha aptidão, e aí eu, sendo coerente com a minha posição de quando não tem aptidão, eu considero que a gente deve restabelecer o valor declarado. Nesse caso, por meio desse laudo que foi anexado, o recorrente confessou um valor de VTN que é maior do que o valor declarado, então eu estou mantendo o arbitramento, que é maior do que o arbitrado, então nesse caso eu estou mantendo o arbitramento pelo CIPT, porque ele é menos prejudicial ao recorrente, e, enfim, acho que são essas as considerações. Então eu dou provimento parcial para considerar comprovada a área de reserva legal de 8.267,9 hectares, em função da súmula CARF 122. É isso. Tem algum questionamento? Alguém gostaria de falar, doutor João, alguém? A gente pode colocar em votação, então? Doutor... Sheila, sim. Desculpa, alguém pediu a palavra antes? Não. Ele falou na sustentação sobre a existência de uma área que teria sido inundada por um reservatório de hidrelétrica. Isso está no recurso? E está comprovado? Não, ele usa todos esses argumentos para comprovar a área de reserva legal. Então ele vai falando, é uma área de... Ele vai falar, além de ter alagado, mas tudo isso está dentro dessas áreas que ele está pleiteando, entendeu? São vários argumentos que ele usa. Então, além de eu ter averbação, eu não tenho ADA, mas eu tenho o documento tal que prova que é uma área da questão lá do florestamento e tudo. Eu só achei que realmente eu fiquei, em relação à área de preservação permanente, em função do que está lá no laudo, para mim, está lá dentro. Então, eu não fiquei confortável para admitir, pelos dois motivos, não tenho ADA, e o laudo demonstra que ela está lá dentro da área de reserva legal. Então, eu acho que a glosa é devida, a própria DRJ também analisou da mesma forma. Por isso que eu não estou acatando a área de preservação permanente, embora tenham vários documentos e tudo, mas estão tudo apontando para essa área de 8.000 e alguma coisa está sendo restabelecida aqui. Os três processos são idênticos, só muda o exercício. Então, vou colocar em votação. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Tem que ligar o microfone. Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Então, eu vou redigir aqui. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para considerar comprovada a área de reserva legal de 8.267,9 hectares, súmula CAF 122. Então, cancelar a glosa, né, da área de reserva legal? É cancelar ou considerar? Cancelar a glosa. Agora, cancelar a glosa, Isso, porque a gente está restabelecendo a área de glosa reserva mesmo. legal integral, não é isso? Isso, integral. Tá, cancelar a glosa. Vou alterar minha conclusão. Ok, esse vai se reproduzir, vai se
Vai ser o mesmo decision lá dos 226 e do 227. Aí vamos voltar para a ordem da pauta, lá no item 216, que é meu. Baptistes Anastasi Paportzis, sei lá, não sei como é que fala. Item 216, aqui vai ter uma particularidade no 218. Eu inventei de abrir aqui pela pasta T, agora ficou mais lento. Eu devia ter aberto o meu, direto do meu. Então, aqui é um processo de TR referente à Fazenda Maringá, em que foi desconsiderado o VTN declarado de 18,03 por hectare, arbitrando ao valor de 573,08 com base no CIPT. Ele alega que a verdadeira, ele alega a questão da área do imóvel, que sejam excluídas. Aí ele pede uma série de, ele anexa um monte de documento, pede para retificar o DITR dele para acrescentar área de preservação permanente, reserva legal, área de plantio, estrada. Aí ele fala que o arbitramento é injusto, que tem disparidade com os valores apurados, que a decisão de primeira instância deixou de mencionar e julgar essas áreas que ele pede para retificar, e apresenta um laudo do engenheiro. Em relação ao preliminar, em relação ao fato de que a DRJ deixou de se manifestar em relação ao pedido de retificação, ela se manifesta, e eu entendo também que essas matérias não estão nem na lide, porque o VTN, ele é apurado pelo valor total do imóvel, independente de se considerasse essas áreas, eu acho que o valor total do imóvel não ia ser alterado. Mas, de qualquer forma, eu não vejo nulidade na decisão de primeira instância, só resumindo aqui. Em relação ao VTN, não consta a aptidão agrícola, mas ele anexa o laudo, e no laudo ele pede o valor de 186,22 por hectare, que é diferente do valor que ele declarou, que é 18,03 por hectare. Então, eu estou votando por dar provimento parcial para considerar, eu botei restabelecer o VTN constante do laudo, mas no caso é considerar, né, o VTN constante do laudo de 186,22 por hectare. Eu acho que é isso. Aí eu estou negando o pedido de retificação da DITR dele para acrescentar aquelas áreas lá. É basicamente esse o processo. Alguém tem algum questionamento? A gente pode colocar em votação, então? Doutor João, como vota? Tá, a senhora está votando para dar provimento apenas na parte do VTN. Isso. Para considerar o VTN do laudo. Eu não estou entendendo por que o provimento é parcial. Se foi o que ele pediu. Se bem que é total, é o que ele pediu, né? Ele pediu para considerar o laudo dele, então é total. Isso, dar provimento para considerar o valor de VTN tal. Isso, tá certo, doutor João. Ou tem alguma coisa que a gente não está dando? É o pedido da retificação do então, imposto de renda dele. Me parece que... Mas eu não sei se o Caixa não conheceu. Agora, me parece que nesse caso, a gente não pode conhecer, porque não faz parte do lançamento. Pois é. A parte de pelo que você disse, não houve glosa de áreas, não houve nada relacionado à área no lançamento. Não. O que houve foi mudança do VTN. Eu até coloquei aqui na conclusão. Conhecer parcialmente, não conhecendo das matérias estranhas à lide, rejeitar a preliminar da nulidade da decisão da DRJ, aí eu altero o final para dar provimento.
Mas considerar o VTN do Para a área. total. Não, Isso. VTN, não a área. Valor lá, É. ok. Não, eu vou corrigir isso aqui. Como volta na Acompanhe. alteração? Acompanhe. Dr. Wesley, Acompanha. Dr. Kleber. Ficou como provimento integral, né? Isso, para considerar o laudo, né? Sim. O VTN do laudo. Dr. Kleber, Acompanho. doutora Fernanda, Acompanho. Dr. Paulo, Acompanho. Dr. Boto, Correlatora. doutora Fabiana. Acompanho. Então, eu vou colocar aqui, acordam. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide, rejeitar a preliminar e dar provimento E na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento para considerar o VTN e tal. provimento para considerar o VTN de 186,22 por hectare. Por hectare, isso. Talvez, doutora Sheila, fosse melhor, ao invés de colocar na conclusão o VTN por hectare, colocar o VTN do imóvel, que é o VTN por hectare vezes a área tributável do imóvel. Mesário. Tá, eu vou acrescentar aquele valor todo cheio, né? É o VTN por hectare vezes a área tributável. Área. Tá, vezes área. Ok. Vou deixar aqui bem marcado aqui para alimentar esses valores. O que vai mudar em relação ao 217 é só o valor mesmo, que acho que não vai ser 186, vai ser um outro valor, mas é a mesma coisa. E aí, deixa eu só abrir aqui. Isso vai se aplicar ao 217, com um valor diferente. E o 218, eu não tenho a tela do CIPT. Não tenho a informação no relatório fiscal? No relatório, nem nos termos, em tudo, não tem a informação se ele fez com aptidão ou não, então eu estou encaminhando para uma diligência. Tendo em vista que os demais foram feitos dessa forma, né? A gente votou um processo meu hoje de manhã que a gente mandou para diligência também, Isso. pelo mesmo motivo. É a mesma situação. Como os demais a gente vê que não considerou aptidão, eu acho prudente encaminhar. Eu vasculhei o processo, já olhei esse processo várias vezes e realmente não tem informação se foi feito com aptidão ou não. Então, eu estou encaminhando para a diligência. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só um minutinho, tá, gente? Aqui o processo é mais lento do que aí. Tem que anotar tudo.
Converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora registre conclusivamente informação fiscal se a aptidão agrícola foi considerada, bem como junte aos autos a prova material do VTN arbitrado, especialmente mediante anexação da tela do CIPT. Essa é a minha conclusão. Aí, como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora registre conclusivamente a informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada, bem como junte aos autos a prova material do VTN arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do CIPT. Então, 219, 220 a gente já fez, 221. Aqui continua com o doutor João. Item 222, José Dias. Vai do 222, 223 e 224. Vamos lá. Vamos começar com o 222. 222 é o primeiro, né? Isso. Que é do exercício de 2003. Os outros dois são 2004 e 2005. TR 2003, imóvel 909 hectares, revisão da DIAT, que modificou a área total do imóvel, veja que aqui é a área total do imóvel, de 909 para 1961, a área de preservação permanente, de 809 para 0, e o VTN, de R$145 mil para R$2.700.000. Foi impugnado, e a impugnação foi considerada improcedente. No recurso voluntário, ele reiterou as alegações da impugnação e disse que a área de preservação permanente seria de 1.521 hectares, que os proprietários somente tiveram conhecimento da área total do imóvel, que seria 1.900 hectares, em 12 de nove de 2004, quando promoveram uma medição da propriedade, e que essa modificação da área implicou também na alteração da APP. Que o VTN a ser considerado deve corresponder ao laudo de avaliação apresentado, que o valor do lançamento é absurdo e a multa e os juros são exorbitantes. Conheço do recurso. Quanto à área total do imóvel e à área tributável, o recorrente não questionou a revisão da DIAT, da área total do imóvel, de 909 para 1931. Quanto à área tributável, limitou-se a questionar a glosa da área de preservação permanente, que foi alterada de 809 para 0. Embora houvesse declarado área de preservação permanente de 809 hectares, o recorrente alegou no recurso que essa área seria, na verdade, 1.521 hectares, conforme consta do laudo de avaliação do imóvel folhas tais. Isso porque somente teve conhecimento do tamanho total do seu imóvel em 12 de setembro de 2004, quando promoveu a medição precisa da propriedade e em 3 apresentou novoada junto ao órgão ambiental, folha 21. A ação fiscal teve início com a primeira intimação do contribuinte que ocorreu em 7 de 2007, folha 14, fato que excluiu espontaneidade. Consoante a jurisprudência sentada do CARF, da turma, entendo que cabe razão recorrente, eis que antes da início da ação fiscal protocolou o ADA informando uma APP de 1.521.
Entendo que, embora o contribuinte não tenha retificado a DIAT para fazer constar as áreas corretas, neste caso, em razão dos elementos fáticos comprovados, deve ser consideradas as áreas resultantes da nova medição e a área informada no ADA em 10 de 2006. Por que eu faço essa ressalva? Veja que, diferente do que a gente viu até agora, não se trata de glosa de áreas isentas. Trata-se de modificação da área total do imóvel, que passou de 800 hectares para 1.500. Se aumentou a área total do imóvel, e ele apresenta um ADA, que embora ele não houvesse declarado a área de 1.500 hectares na sua DIAT, ele apresenta o ADA com essa área feito depois que ele mediu a terra, eu entendo que tem que considerar, porque ele, na verdade, não sabia que a terra tinha todo esse tamanho. Quanto ao valor da terra nua, foi arbitrado com base no CIPT. O colegiado anterior manteve por deficiência do laudo em face da NBR 14653. O contribuinte contestou o VTN arbitrado, porque não teria levado em conta as características do imóvel. Eu acho que aqui falta CIPT. Ocorre que o valor constante do CIPT para 2013 aquele município foi a média das declarações. Então, dou provimento ao contribuinte para considerar, nesse caso, o VTN pleiteado, que é o VTN do laudo que ele apresentou, que é R$1.900.000, não os R$145.000 declarados. Outras questões recursais. O contribuinte insurgiu contra multa e juros, e aí eu nego o provimento, que é o lançamento da atividade vinculada. No final do recurso, o recorrente solicitou cancelamento do lançamento, dado que o VTN declarado teria sido de 145 mil, e no recurso ele próprio informou o VTN de 1.900.000, há valores remanescentes do lançamento que impede seu cancelamento, né? Pôs provimento às outras questões recursais. Voto por dar parcial provimento ao recurso para considerar 1.521,5 hectares de área de preservação permanente e alterar o valor da terra nua para R$1.937.927,18. Ok, doutor João. Algum questionamento? É muito parecido com o anterior, né? Que o doutor João está considerando o do laudo, que foi o que ele pediu. A diferença desse aqui é que ele declarou R$809 de APP. E a gente está dando 1.521, está dando mais do que ele declarou. Por quê? Porque nesse caso em particular, ele mediu de novo a terra, viu que a área é maior e fez um ADA com 1.521. Ok. E ele só fez isso depois do prazo de entrega da declaração. Então, não tinha sentido simplesmente cancelar a glosa e restabelecer 809 hectares. Se ele tem um ADA dizendo que é 1.521. Sim, doutor João, concordo. Alguém quer questionar? Vou colocar em votação, então, doutor Wesley, como vota? Acompanho. Doutor Cléber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda? Acompanho. Travou? Travou. Tá ouvindo? Tá. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para considerar 1.521,5 hectares de área de preservação permanente e alterar o valor da terra nua para 1.937.927,18. Aí, os outros devem mudar o valor, né, doutor João? Não. É diferente? O processo 224 da pauta, que é o processo do exercício de 2005, ele é idêntico. O laudo é o mesmo, as áreas são iguais, ele é idêntico, não muda absolutamente nada. Já o outro processo, que é o... Não, desculpa, o 224 não, é o 223 que é idêntico, 2004.
O 224 da pauta, que é o exercício 2005, muda, ele tem uma mudança. Eu destaquei aqui. As alegações são as mesmas. O arbitramento é diferente, porque o CIPT é diferente, mas o CIPT aqui... Deixa eu ver o que muda. Diferente do que ocorreu nos anos 2003 e 2004, para este mesmo imóvel, o valor constante do CIPT do ano 2005 naquele município foi informado pela Secretaria Estadual de Agricultura e considerou a aptidão agrícola do imóvel. Ou seja, o dado constante do CIPT, que foi supedâneo do lançamento, obedeceu ao que estabelece para o primeiro artigo 14 da Lei 9393. Por outro lado, parece óbvio que o valor declarado do imóvel de R$ 145 mil é muito abaixo do seu valor venal naquele ano, uma vez que o próprio recorrente sustentou que o valor seria R$ 1.900.000. Portanto, o procedimento de revisão do VTN pela autoridade fiscal foi regular e necessário. Entendo, pois, que nesse caso, para o exercício 2005, o critério de arbitramento foi razoável e atendeu disposições legais. Nego o provimento na matéria. Voto por dar parcial provimento no recurso para considerar 1.521,5 hectares de área de preservação permanente. Então, aqui não estou dando provimento na questão do VTN. Ok. Algum questionamento? Para mim tá... Aqui é parcial provimento ao recurso para considerar só a questão da área de preservação permanente. Parcial provimento. Como... Oi? Parcial provimento, né? Isso. O VTN tinha aptidão. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Agora eu tô tão automatizado de deixar já aberto que agora eu fico deixando fechado. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 224, do José Dias, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para considerar 1.521,5 hectares de área de preservação permanente. Esse foi o item 224. Continuando aqui. Item 228, 229 e 230, Manuel Nunes Ribeiro, do Dr. João. Muito bem, vamos lá. Eu acho que dá para ir direto ao voto. Foi alterado a área de reserva legal, área de preservação permanente e VTN. Então, esses três elementos da declaração dele foram alterados. Ele alegou nulidade por cessamento de direito de defesa, em razão de deficiente descrição dos fundamentos fáticos e legais. Alegou a decisão recorrida não apontou os dispositivos legais que o obrigariam a apresentar laudo técnico em conformidade com normas da BNT e certidão do órgão público, etc. E o declaratório apresentado, ainda que tempestivo, tem efeito retroativo. Recurso é tempestivo, não conheço a alegação de nulidade do lançamento, porque a matéria não foi pré-questionada na impugnação, quedando-se preclusa. Então, eu conheço só em parte. Aliás, a análise das matérias pré-questionadas se mostrou extremamente difícil, dada a vagueza da impugnação apresentada, que consta apenas de um parágrafo, no qual não é apresentada nenhuma alegação a contradizer o lançamento. O contribuinte não fez mais do que juntar documentos sem afrontar a acusação fiscal. Eis o teor da impugnação que, de tão sucinta, pode ser reproduzida sem prejuízo da objetividade deste voto. A impugnação está inteirinha. Caso vencido na questão do conhecimento, entendo que os fatos descritos na notificação de lançamento, folha 4, são claros o suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como em relação aos fundamentos legais. Está muito evidente que, nos termos dos incisos 2º e 3º do artigo 159 do CTN,
Em procedimento de revisão da declaração apresentada, o contribuinte foi intimado a comprovar o que declarara, mas não o fez, dando aso ao lançamento de ofício. No meu entender, a impugnação foi... Porém, dado que a instância precedente a recebeu, a analisou e proferiu o acordo contra o qual o recorrente surgiu, passo a apreciar a parte conhecida do recurso. Quanto à área de reserva legal, foi glosado uma área de 4.300 hectares, declarado pelo contribuinte como centro de reserva legal, porque intimado ele não comprovou a existência dessa área isenta. O colegiado analisou os documentos juntados, o colegiado anterior analisou os documentos juntados e concluiu que o lançamento está correto, porque não há averbação da área à margem da escritura do imóvel. Como reiteradamente, bom, eu não preciso nem seguir, né? Não tem averbação da área de reserva legal. Quanto à APP, foi glosado uma área de R$500, de 500 hectares, declarada pelo contribuinte como centro de preservação permanente, porque intimado ele não comprovou a existência da área isenta. Na impugnação, ele apresentou um laudo técnico e um ADA, protocolado em 4/11/2011. Ocorre que o recorrente foi notificado do lançamento em 25/10/2011, folha tal, e o ADA foi apresentado em 11/2011, portanto, após o início do procedimento fiscal, quando já não se encontrava espontâneo. Então, sem mais delongas, aqui também eu excluo, eu nego provimento na questão da APP, porque o ADA apresentado foi depois do início, não só depois do início, foi depois de intimado do lançamento. Quanto ao laudo apresentado, ele, além de não satisfazer as exigências da BNT, não se presta a mitigar a exigência legal. Só um minutinho, João. Tem alguma questão que tem que interromper, Wesley? Eu lendo ali o voto, na questão do conhecimento, o João não está conhecendo só o que não tem parte conhecida. É isso. Sim, eu vou deixa eu concluir que a gente volta. Só falta. Não, vou dizer agora para o senhor, ó. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da alegação de nulidade por cessamento do direito de defesa e negar-lhe provimento. Então, eu não estou conhecendo disso. Se eu for vencido, eu digo que também não houve cessamento. Mas eu não estou conhecendo da matéria porque está preclusa. Tá, só para entender. Obrigado, João. Nada. Bom, já pronunciei meu voto. Aqui é o seguinte, Sheila, vamos voltar primeiro ao conhecimento, só porque se concordarem comigo quanto ao conhecimento, eu vou tirar esses 2 parágrafos aqui, que fala se vencido. Sim. Ou pode voltar tudo também, né? Quem achar que deve conhecer, pronuncia. A minha dúvida foi essa, se ela foi conhecida, se tu conheceu, porque a impugnação realmente está bem limitada, né? Se tu conheceu do recurso. Para falar a verdade, doutor Wesley, é engraçado que nesse caso aqui, se você pegar o acordo da DRJ, eles fizeram um esforço para entender o que poderia estar sendo questionado, porque ele fez essa pequena impugnação e juntou um punhado de documento. Eles olharam os documentos, deve estar questionando isso aqui, e apreciaram. Mas ele mesmo não rebateu isso na impugnação. Aí, nesse caso, eu vejo uma dificuldade grande de conseguir... Olha que eu sou bem flexível com esse tipo de conhecimento. É um esforço que eu acho que a DRJ, inclusive, tentou, né? Mas... complexo também. Tem dado por deserto a impugnação, simplesmente. Podia. É um caso possível. Mas aí, como ele apresentou os documentos, né, então a DRJ acho que ele se debruçou, bom, vamos lá, né, bom, pelo sim, pelo não. Mas eu acho que teria elementos, sim, de não conhecimento, apesar de não ser muito a minha posição em certos casos. Doutor Paulo. É só para ressalvar aqui para o Wesley que o não conhecimento que o Maurício propõe aqui é exclusivamente da arguição de nulidade. O resto ele está conhecendo, entendeu? Do mérito. Eu tendo a concordar com o relator nesse caso. Só um destaque, doutor Paulo. O senhor tem razão, doutor Paulo. Eu só estou conhecendo porque veio no acordo, não é porque veio na impugnação, não. Esse é um detalhe diferente, né? Já que já pronunciou, eu conheço e pronuncio também. A gente está abordando a insurgência contra a decisão, né?
a decisão conheceu, a gente tem que enfrentar o recurso. Ok. Como vota a doutora Wellington? Eu vou acompanhar o relatório. Doutor Kleber? Acompanha o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanhe. Doutor Boto? Acompanhe. Doutora Fabiana? Também acompanho. Eu também acompanho. Isso é só desse processo, doutor João? Esse foi o 228. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo, não conhecendo. Eu tô ouvindo um delay aí. Não conhecendo da alegação de nulidade por cesseamento do direito de defesa e negar-lhe provimento. Esse foi o item 228. Liga o microfone. O item seguinte, 229, é idêntico. Idêntico. Inclusive na questão do conhecimento. A impugnação dele é a mesma, eu transcrevo a mesma impugnação aí. Ok, doutor João. Deixa eu ver o Vou outro, só um aproveitar. minutinho. Tá. Também é idêntico. Mesma coisa. O documento apresentado é o mesmo, o ADA é o mesmo, portanto, a ação fiscal é a mesma, portanto, o ADA da posterior ação fiscal. A impugnação é idêntica, é a mesma impugnação. Ok, então itens 228, 229, 230 com o mesmo resultado. Indo para o 231, que é de minha relatoria. Wanderlei Seman. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é um ITR do exercício de 2004. Teve glosa de área de preservação permanente, área de reserva legal e alteração do VTN declarado. Ele alega várias coisas, a questão da obrigatoriedade do ADA, do registro, aquelas matérias de direito, né? Eu vou direto para o voto. Ele não contesta no recurso o VTN apurado pela fiscalização, tá? Então, em relação ao VTN, ele não contesta. Então, eu vou tratar só da questão da área de reserva legal e da área de preservação permanente. Em relação à área de reserva legal, ele tem duas averbações, e isso vai mudar em relação aos processos por conta da data do fato gerador, porque a área de reserva legal é em relação à data do fato gerador, né? Então, ele teve duas averbações aqui, uma foi em 11/7/2000 e a outra em 8/11/2005. Tendo em vista que o exercício é 2004, ela tinha que ter sido providenciada até 1/1/2004, então eu só estou considerando a área de reserva legal de 100 hectares, porque foi averbada antes de 1/1/2004, nesse processo aqui. Em relação à área de preservação permanente, ele até junta um laudo, mas ele junta um ADA, mas nesse ADA não consta nenhuma área de preservação permanente. Tá zerado o campo, eu até copiei aqui só para não ter que olhar lá, mas quem quiser pode verificar o ADA, tem a folha aqui 66, 67. Então, eu estou negando o provimento nessa parte. Então, eu estou dando parcial provimento para restabelecer a área de reserva legal de 100 hectares. É o meu voto. Alguém tem algum questionamento?
Posso colocar em votação, então? Doutor João, como vota? Eu vou acompanhar, mas eu me reservo o direito de mudar eventualmente esse entendimento, porque, se não me engano, doutora Sheila, tem uma decisão da Câmara Superior que tratou dessa questão da averbação ser posterior ao fato gerador. Eu não me lembro muito bem o teor dessa decisão, mas eu me lembro do assunto, não me lembro da conclusão da decisão. Mas, enfim, eu vou acompanhar e depois eu vou ver direitinho essa matéria. Eu olhei todos os julgados e todos são nesse sentido, porque parece que teve alguma questão lá do STJ que bateu o martelo no sentido de que tem que ter a averbação tempestiva, né? Então, eu fui por esse sentido aí. Ah, muito bem, então eu acompanho. Eu vi todos os julgados nesse sentido, de que em relação à área de reserva legal, isso é um pré-requisito, porque a averbação constitui, né, a área, né? Então, é diferente da preservação permanente, né, que não é constitutiva, né? Dentro da tempestividade, porque eu sei que tem decisões do STJ que permitem essa. Mas houve uma mudança depois disso, se não me engano, nos votos, lendo. De não aceitar a averbação posterior ao caso. É isso? Isso. E aí tu está jogando para negar provimento. Estou dando parcial, porque eu estou aceitando uma averbação que foi feita antes de 1 de 2004. No próximo processo, salvo engano, tem um processo que eu vou dar provimento, eu acho que, inclusive, até a própria DRJ deu, a gente tem que abrir aqui para olhar, mas acho que é outra, até a DRJ, ou foi o fiscal que nem levantou. Mas, nesse caso aqui, como foi anterior, e eu entendo que a averbação constitui a área de reserva legal, eu entendo que tem que ser na data do fato gerador. E aí eu estou seguindo os precedentes da Câmara Superior, né, que eu vi vários nesse sentido. Mas fiquem à vontade para discordar. Mas, e também o entendimento cabe se for antes da fiscalização? Não, só em relação à APP. A APP que tem essa flexibilização, porque ela não constitui a área, o ADA não constitui a área. Essa área já existe. É só em relação à espontaneidade do recorrente em estar lá e fazer aquele ADA antes do início da ação fiscal. Essa é a particularidade, porque a ARL ela é constituída pela averbação. Nesse caso não teve averbação, né? Posterior. Teve posterior, foi como eu coloquei aqui no voto. Sim, teve posterior. Teve anterior e posterior, teve duas. Eu estou considerando anterior, que foi 100 hectares. Eu acho que eu vou abrir divergência para seguir na linha de aceitar a posterior, antes da fiscalização, no caso. Ok. Então, eu vou abrir divergência só nesse ponto, mas eu não sei como é que ficaria para a minha divergência, porque tem... Mas foi só isso que eu dei. Teve a questão da área de preservação permanente, que ele apresentou um ADA, mas o ADA não tem a área. Mas ele só tá dando a reserva legal, né? Só a reserva legal. Eu dei parcial provimento. E aí a permanente não, porque não está no ADA. Não tem nada no ADA de área de preservação permanente. Eu vou voltar pelas conclusões, então. Pelas conclusões? Tá, Dr. Wesley. Conclusões. Dr. Kleber. Qual é a relatora? Doutora Fernanda. Relatora. Dr. Paulo. Congelou. Congelado. Normalmente, quando é área de preservação permanente, você sempre volta pelas conclusões, porque pode vir a ter um laudo ou coisa do tipo, né? Wesley. Doutor Paulo? Com a relatora. Doutor Boto? Com a relatora. Doutora Fabiana? Com a relatora. Então, a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso para restabelecer, para cancelar, né? Para cancelar a glosa da área de reserva legal de 100 hectares. Votou pelas conclusões. Conselheiro Wesley. Ok, esse foi o item 231. Deixa eu verificar o 232. Eu estou negando o provimento, porque esse exercício aqui é 2006, não teve área de reserva legal, só teve área de preservação permanente, ele não contesta o VTN, e aí ele só apresenta aquele ADA que não tem a área de preservação permanente. Nesse caso, não foi levantada a área de reserva legal, veja que foi 2006. O próprio fiscal nem levantou. Então, ele é a mesma coisa do outro, só que não tem área de reserva legal. A APP de 176,9 eu não estou dando provimento, porque, quer dizer, a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente cancelou a glosa da área de reserva legal, a DRJ que cancelou. E aí remanesceu a área de preservação permanente, e aí eu não estou dando provimento, porque o ADA não tem a área de preservação permanente. Algum questionamento? Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Então eu vou acompanhar. Pelas conclusões, né? É. É só a PPP. É. Ok. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Então, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, votou pelas conclusões, Wesley. Aí o 233, eu estou negando provimento também. Deixa eu ver. O exercício aqui é 2005, tendo em vista que a DRJ considerou comprovada os 100 hectares, que eu já tinha considerado comprovado naquele primeiro processo, né, que eu considerei, a DRJ considerou nesse, e aí remanesceu a área de 289 de reserva legal, que foi averbada depois do fato gerador, que aqui é 1/1 de 2005, ela foi averbada em 8/11 de 2005, então eu não estou reconhecendo essa área de reserva legal. Em relação à APP, eu estou negando o provimento, essa é a única diferença. A DRJ considerou comprovado 100 de área de reserva legal, remanesceu uma parte que foi averbada posteriormente, né? E aí eu estou negando provimento. Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Wesley? Acho que Wesley saiu. Ah, não, eu tô aqui. Eita, ferro. Ah, peraí.
Aue, é o mesmo contribuinte, né? É a mesma coisa, a diferença desse, eu estou negando o provimento, o que eu havia considerado no primeiro, a própria DRJ considerou. E a averbação continuou sendo intempestiva. E aí ficou só a área de preservação permanente também, que eu estou negando o provimento. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Não, E esse aí, eu vou te acompanhar. Sim. aí você vai pelas conclusões, porque ficou a área de preservação permanente, né? Tá, pode ser. Eu estou negando o provimento, não é isso? Perfeito. Doutor Kleber? Acompanha. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Então, vai ficar o mesmo resultado do 232. A qual dos membros do colegiado, por unanimidade, voz em negar provimento ao recurso, votou para as conclusões do conselheiro Wesley Rocha. Continuando, doutor João, item 234, 235 e 236. Mandei agropecuária, comércio e indústria. Vamos lá. ITR 2008, 2009 e 2010. Vamos começar com 234, que é o 2008. Lançamento de TR, imóvel tal, 1.115 hectares, revisão da DIAT, que alterou área de produtos vegetais de 885,3 hectares para 568,1, área de pastagem de 75 para 77, veja aqui que nesse caso aumentou, e alteração da área de exploração extrativa de 119 para 0, e alteração do VTN de 2.500 para 16 milhões. O orçamento foi impugnado apenas no... Ah, tá aqui, ó, foi esse que eu salvei em cima do outro lá, ó. O lançamento foi impugnado apenas no que concerne ao VTN e a impugnação foi considerada improcedente. No recurso voluntário alegou preliminarmente a nulidade da notificação de lançamento por cerceamento de direito de defesa, porque faltava publicidade do CIPT. Também preliminarmente, decisão recorrida deve ser reformada porque deixou de analisar o laudo de avaliação e que o laudo apresentado quando da impugnação atendeu às disposições da ABNT e, portanto, deveria ser admitido como parâmetro de atribuição do VTN. Em todo caso, juntou o laudo complementar ao recurso, que, por fim, sanou a deficiência do laudo anterior apontada na decisão recorrida. Isso é a alegação dele no recurso. Indo ao voto. Conheço o recurso. Preliminares. Cito aqui quais são os tipos de preliminares segundo o decreto 7235, os tipos de nulidade. Ele alegou nulidade por falta de publicidade do CIPT, a gente já votou essa matéria num outro processo meu, repito aqui as mesmas palavras, dizendo que o CIPT é só um critério legal de arbitramento, mas ficou também obrigado a informar o VTN com base no preço de mercado da terra no dia do fato gerador, que é 1º de janeiro do ano. Então, a publicidade do CIPT não vai afetar o direito de defesa dele. Ele também alegou nulidade da decisão, porque o colegiado não teria analisado o laudo, mas ele analisou e citou trechos do laudo. Isso foi contestado pelo recorrente no recurso voluntário, então não teve prejuízo à defesa. Quanto à vinculação das delegacias de julgamento às decisões do CARF, também estou dizendo que elas não são obrigatoriamente vinculadas. Rejeito todas as preliminares. Mérito. A única questão de mérito devolvida é o VTN. Porquanto as alterações de áreas promovidas pela revisão da declaração do contribuinte não foram objeto da impugnação. A autoridade lançadora arbitrou o VTN com base no CIPT com aptidão agrícola. Está nas folhas tais. Na impugnação, com base no laudo que anexou, o próprio contribuinte alegou que o VTN seria 5 milhões. Portanto, é inconteste a subavaliação do imóvel, porque ele havia declarado 2 milhões e 500. Sendo inconteste, autoriza o arbitramento.
A decisão recorrida afastou o laudo apresentado, porque não coaduna com as normas da ABNT, como descreveu. Em suma, o critério utilizado para cálculo VTN arbitrado seguiu o parâmetro previsto no artigo tal, cabendo seja passivo da prova de afastá-lo, mediante apresentação de laudo com base nas normas da ABNT, que diz, entre outras coisas, é obrigatório nos graus 2 e 3 o seguinte: apresentação de fórmulas, parâmetros mínimos, parâmetros utilizados, no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados, apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem, que no caso de utilização de fatores de homogeneização, intervalo admissível, para cada fator e para o conjunto de fatores, esteja compreendida entre 0,8 e 1,2. A eficácia do laudo técnico de avaliação depende da demonstração de que atingiu o grau de fundamentação 2. Eu vou ler só as partes amarelas, que geralmente são suficientes. Se for preciso, eu volto. O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante folhas tais está em desacordo com a norma referida. A avaliação não se refere ao período de lançamento. Os elementos amostrais referem-se a transações de 2010 e 2011. Além disso, o laudo técnico não está acompanhado dos documentos comprobatórios. Agora digo eu. A decisão recorrida não merece reparo, está correta quanto à ineficácia probante do laudo. Para determinado VTN, o laudo apresentado não se baseia em informações relativas a 2008, ano a que se refere o lançamento. Isso já seria suficiente para não acatar o laudo. Mesmo afastando o laudo, o colegiado da qual confrontou os valores nele descritos com o VTN arbitrado para concluir que, em verdade, os valores do laudo apontam para VTN ainda maior do que o que fundamentou o lançamento. Aí eu cito aqui a parte do acordo recorrido, que ele fez esse confronto. O recorrente, por sua vez, contestou o cálculo da decisão, alegando que o laudo possui grau de fundamentação 2 e que a decisão está equivocada quanto à análise dos valores nele contido. Eu não vi equívoco algum, basta analisar o laudo nas folhas tais para concluir que o valor do imóvel que chegou ao avaliador foi baseado nos valores de terra nua das amostras. Após o saneamento dos dados amostrais, só um momento, folhas tais, o avaliador encontrou o valor médio de hectare de R$29 mil, sendo que o valor mínimo encontrado foi de R$27 mil. A partir do valor médio, concluiu que a propriedade valeria 17 milhões. Acontece que os dados utilizados para a avaliação já se referiam somente ao valor da terra nua de cada uma das amostras florestais. O que o avaliador não explicou, não demonstrou e muito menos comprovou foi a que se refere a diferença entre o valor de 17 milhões e o que ele disse ser a terra nua, que é o valor de 5 milhões. Parecido com o outro voto que a gente votou aqui, que o valor era diferente, era 20 milhões e 8 milhões. O recorrente tentou explicar a mágica, dizendo que, na verdade, o VTN do laudo foi obtido multiplicando-se o VTN encontrado pela área imprestável, o VTN encontrado para a área imprestável pela área total do imóvel. Ele explica isso no recurso dele. Há, porém, uma falácia no raciocínio do recorrente. A julgar pelos cálculos que fez, todo o imóvel de 1.115 hectares deveria ser avaliado como se fosse composto de terras imprestáveis, o que não é verdade. A terra de classe 8, as terras de classe 8, que são as que não servem para cultivo, como as encostas, os alagados, as grotas e outros acidentes geográficos que impedem o aproveitamento econômico da terra, segundo os dados do próprio laudo, apenas 42,2% do imóvel, ou 470 hectares, se enquadram nessa categoria. Portanto, projetar para todo o imóvel o valor do hectare definido para a terra imprestável não é, a meu ver, a maneira mais adequada para se avaliar a propriedade. A maneira mais adequada seria avaliá-la considerando a aptidão agrícola de cada tipo de terra contida no imóvel, como fez a autoridade lançadora, que atribuiu o VTN maior para as áreas mecanizáveis e menor para as áreas não mecanizáveis ou imprestáveis. Quanto ao novo laudo apresentado junto ao recurso, dele não tomo conhecimento por força do parágrafo 4º, artigo 16, decreto 70.235. Voto por negar provimento ao recurso. Enfim, eu afasto o laudo porque não atende às normas da BNT, porque ele não comprovou como que ele sai dos 17 milhões para chegar nos 5 milhões de VTN. Além disso, aí veio o recorrente tentando comprovar esse cálculo.
diz, eu peguei a parte mais barata da variação, que é a terra emprestável, e multipliquei pelo total do imóvel. Estou dizendo, não, mas para avaliar, você não pode considerar que todo imóvel é emprestável. Porque, na verdade, segundo o próprio laudo, apenas 42% do imóvel seria emprestável. Aí sim, o critério usado pelo fiscal é o critério mais adequado, porque ele considerou a aptidão de cada tipo de terra dentro do imóvel. Eu voto. Alguém quer falar alguma coisa? Algum questionamento? Doutora Fabiana? Essa última parte aqui do não conhecer o recurso, falaste aqui que o laudo, aliás, que o laudo não atende, mas tu não está nem conhecendo, é isso? João? Sim, é isso. É isso, sim. Eu não estou conhecendo o documento, o laudo apresentado junto ao recurso. E mesmo que tu conhecesse, ele não seria suficiente? Não sei. Tu não analisou? Eu tinha entendido que tu tinhas analisado e que ele não atendia. Se não me engano, tu posso até olhar aqui, eu acho que esse laudo tem os mesmos valores do primeiro, se não me engano ele tem os mesmos valores, deixa eu dar uma olhada aqui. É que eu sempre fico desconfortável com não receber documento junto com recurso voluntário. Tá, eu acho que, se não me engano, é o mesmo valor. É um pouco diferente do outro caso que a gente não conheceu, que era um laudo absolutamente distinto. Vendo aqui, doutora Fabiana, no recurso dele ele está mantendo a alegação de que a terra dele valeria 5 milhões. Ou melhor, não é 5 milhões não. Deixa eu ver aqui, o laudo que ele apresenta. Não, é outro laudo. São outros valores. É outro laudo, tem outros elementos amostrais. Mais algum questionamento? Doutor Wesley. Eu vou acompanhar. Como é que ficou o final, doutor João? Porque você tem preliminar, mas tem preliminar, né? Tem preliminar, estou rejeitando as preliminares, espera aí. E em relação ao laudo, seria o caso de conhecer parcialmente do recurso ou não? Você não está conhecendo o laudo? Eu não sei se a gente pode não conhecer o conhecimento parcial por não aceitar o documento. Não é matéria recursal. A matéria ele trouxe. Eu conheço da matéria, eu não conheço da prova. Da prova. Concordo com a doutora Fabiana. Não aceita juntada com o recurso. Eu acho que é diferente de não conhecer, né? Sim, eu posso voltar para conclusões? Sim. Na dúvida em relação a isso, porque eu receberia o laudo, analisaria, ainda que seja com o recurso voluntário, em qualquer circunstância, e o laudo se presta ou não se presta. Não sei como é que eu voto nesse sentido. Porque eu acho que tem que conhecer o laudo em qualquer circunstância, e aí ver se o laudo presta ou não presta. Como ficaria isso, né? Não sei. Pensando aqui. Porque a questão do laudo não é conhecimento, né? Não. Para dizer que eu conheço integralmente o recurso e ele conhece parcial o recurso, tem que ser conhecido por outras razões, não pelo documento. Paulo. A questão aqui é semelhante a outro processo que o João julgou, entendeu? Ele apresentou um laudo, originalmente, apontando o valor de terra nua maior do que o que foi lançado, entendeu? Que foi arbitrado. Então, não tem como agora aceitar que ele venha apresentar um laudo contendo um outro valor aqui menor, entendeu? Quando ele já admitiu um valor menor. Então, nem no mérito daria para colher esse laudo. Eventualmente, eu até admito uma prova que venha
preclusa que eu mesmo poderia solicitar em sede de diligência se ela tiver alguma utilidade, entendeu? Não é o caso dessa. Eu não teria, por mais que esse laudo seja todo perfeito, ele já admitiu que o valor da terra nua dele foi subavaliado, né? Mas eu botaria, então, isso em relação à rejeição e não só uma questão formal, entendeu? Nesse sentido, tipo, olha, o laudo sequer se presta para comprovar o que ele está dizendo, que isso é até contraditório. O meu incômodo é sempre com a rejeição da juntada do documento. Vota pelas conclusões, que aí você está acolhendo pelas informações que ele colocou, mas não concorda com a questão do laudo. Acho que seria o caso, igual o Wesley fez. Essa era a minha dúvida, como votar aí. Pode ser pelas conclusões. Então, doutor Wesley, como vota, você acompanhou, foi pelas conclusões, né? Exatamente. Doutor Kleber. Põe o relator. Doutor Fernando. Relator. Doutor Paulo. Relator. Doutor Boto. Como relator. Doutora Fabiana. Pelas conclusões. Eu estou com o relator. Eu vou ter que dar uma saída rapidinha para uma urgência no toalete. Volto em um minuto. Enquanto eu redijo aqui. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Esse foi o... Qual é o item, João? Que agora... Esse foi o... Deixa eu ver aqui o item... Manda aí, agropecuária, achei. Manda agropecuária, processo final 94. 94. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões. Votaram, né? Votaram pelas conclusões. Conselheiros. Wesley. Fabiana. O processo seguinte é idêntico, que é o processo do ano de 2009. Deixa eu ver qual é o item da pauta. É o item 235. Mesma coisa. Os laudos são os mesmos, os valores são os mesmos. Ok. Muda aqui os valores do CIPT, porque para cada ano houve um CIPT diferente. Mas o laudo que ele apresenta também é o mesmo. Ok. Deixa eu ver o outro processo. Idêntico também, só muda o valor do CIPT. Idêntico, okay. É o mesmo laudo que ele apresenta, as mesmas áreas. Ok. Então, os itens 234, 235 e 236, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, votaram pelas conclusões os conselheiros Wesley e Fabiana. Item 237, 238 e 239, Dr. Wesley, Agropecuária Santa Terezinha Limitada. Wesley, tá aí? Wesley? Wesley? Estou aqui.
Agora é seus processos. Tá. 237, 238 e 239, Agropecuária Santa Terezinha. Tá. 7. No calendário 2, Agropecuária Santa Terezinha. Questionado pelo recorrente, deduz aí as mesmas alegações de primeira instância, mas aduz que o laudo apresentado para a autoridade fiscalizadora está dentro das normas legais, questiona o valor lançado do VTN, bem como a área de preservação ambiental reconhecida pelo INCRA. Por fim, afirma que realizou o pagamento do tributo devido e solicitou o reconhecimento da denúncia espontânea. Então, o laudo apresentado nas folhas 26 e seguintes não está no padrão e com os requisitos das normas técnicas de BR, né, da BNT, que dispõe que o enquadramento dos graus de fundamentação 1 e 2 é obrigatório, que o laudo contenha, no mínimo, 5 dados de mercado efetivamente utilizados. Então, sem nenhuma prova em contrário formal, né, no sentido de legal, dentro das formalidades, não estou acatando. A área de preservação ambiental não tem no ADA ou outro documento que pudesse ser substituído por informações idôneas. E aí eu transcrevo uma parte da decisão de primeira instância, que a argumentação de que as áreas são inundadas e com problemas ambientais, sem aproveitamento produtivo integral, não pode prosperar, visto que foram consideradas, em 2005, como áreas utilizadas com produtos vegetais, e aí o dimensão dos vegetais, com exploração extrativa e com pastagens, resultando no grau de utilização de 95,4% no máximo, com aplicação de alíquota de cálculo mínimo 0,30%, tendo em vista o tamanho da imunização. Então, também acompanha a decisão de primeira instância. E na denúncia espontânea, onde pedia que fosse excluída a multa de ofício, na verdade, mesmo que tenha sido alterada a base de cálculo para excluir parte dos valores lançados lá na fiscalização, a multa de ofício é objetiva, aplicada de forma sem liberalidade do fisco. Também não estou conhecendo desta questão. Então, voto para conhecer o recurso voluntário e no mérito negar o provimento. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho, relator. Doutora Fernanda. Acompanha, relator. Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutor Boto. Como relator. Doutora Fabiana. Acompanho. Eu também acompanho. Quem caiu? O relator, né? Então, o item 237, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Para o Wesley voltar. Deixa eu só acender a luz aqui. Pelo contribuinte e a área obtida pelo coeficiente. Então, quantidade do contribuinte de locação. Aqui, doutor Wesley. Voltei, só acender a luz. O 237 é o proclamamento da acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 238 e 239. 238, não sei se estavam me ouvindo aí. Não. Não? Não. Caramba, eu fiquei aqui. Não, o 238 ele é muito semelhante, tá? E apenas para reforçar aqui o voto anterior, né? Trazer aos nossos colegas,
A decisão de primeira instância lá no que falou na reserva legal, Wesley, tá seguinte, a falhando. área do imóvel tempestivamente. E agora, o que eu faço? Saio? Voltou. Tenta aí de novo. Tá, Você diminuiu a qualidade aí? diminuí. Vamos ver se... Tá. Vamos ver se vai. Vamos ver agora, peraí. Melhorou? Melhorou, Parece que né? sim. Tá. Então, esse voto desse processo aqui, deixa eu ver se eu estou com ele aberto, certo? É o final... Então, número 238, final 2007-93. Ele é a mesma situação do processo anterior, e apenas para fazer menção referente à reserva legal, a decisão de primeira instância, inclusive, verificou que o que tinha que ter sido aceito foi colocado, já foi dado para a pessoa aqui, para o recorrente. E na questão das pastagens, que nós tínhamos votado anteriormente, a legislação, no caso, diz que a área servida da pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte, a cabeça de rebanho ajustado e o índice de lotação mínima. A área de pastagem declarada pelo contribuinte não foi objeto de glosa. Então, ademais, a impugnante não trouxe nenhum elemento de prova que permitisse reconhecer a existência, no ano base do lançamento, uma área maior de pastagem. Foi dado isso aí. Nesse contexto, a situação dita pela recorrente, limitar benfeitorias úteis necessárias destinadas à atividade rural, seria para cálculo diverso, né, a área aproveitável de pastagens também, para que não se faça o cálculo da área aproveitável e área tributável. Cumpre destacar que não prospera a alegação da ausência de fundamentação da decisão recorrida também. Foi um dos objetos da fala aqui da recorrente. Não mudou nada em relação ao processo anterior. Eu acompanho, inclusive, a decisão de primeira instância e dou o voto por ser recurso conhecido e no mérito negar provimento. Basicamente, é a mesma situação de antes. Ok. Conta, doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Boto. Acompanho. Doutora Fabiana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por 239 também. 239, né? Também. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Isso. Então, ficou É a mesma 239 também. Ok. Seguindo a pauta, item 243 do Dr. Kleber, Frozardi Nogueira Antunes. Esse processo é aparentemente muito grande. Eu fiz umas alterações nele hoje pela manhã, mas não tive como colocar aí na pasta T, né? Ele é um daqueles, como foi o último processo que eu fiz dessa minha pauta, exatamente pela complexidade aparente dele, da DRJ, de que ele
recorrente, tanto na impugnação como no recurso, dirigiu impropérios ao auditor fiscal, que o relator na DRJ fez riscar. Eu procurei os riscos, mas eu acho que esses riscos são apenas o termo, né? Ninguém risca mesmo não, né? Lá no relatório não. Mas aí eu não fiz referência a isso. Eu vou explicar aqui. A fiscalização fez o seguinte no auto de infração. São 3 glebas contíguas, uma de 4.200, outra de 500 e pouco, e essas 2 foram declaradas. A terceira, de 452, não foi declarada. Elas estão na mesma escritura, que não foi alterada. Inclusive, nesse processo, tem uma representação fiscal aí, vocês podem ver que tem um processo apenso, que é uma representação para unificação das propriedades para o ITR, né? A representação feita para a Receita Federal, que é para unificar para o ITR. Então, foi declarado separado a gleba de 4.200, que é da fazenda maior, e a de 452 também declarada separado, mas foi considerada essa área total do imóvel, então, de 4.797,80 do fiscal, e ele acrescentou a outra gleba de 452. Então, era uma área declarada de 4.797, o fiscal botou como área total do imóvel 5.249. Ele excluiu também uma área de reserva legal de 959,60 e uma área de benfeitorias de 90,4. Então, aproximadamente 1.500 hectares foram excluídos aí, foram glosados pelo auditor fiscal. A maioria, no recurso, a maior parte do recurso se refere exatamente a ela questionando essa unificação das glebas. Eu verifiquei na lei, o fiscal fez de acordo com a lei, né, porque enquanto não for alterada a escritura, permanece como está. Então, o fiscal fez bem em fazer essa unificação, representação para a unificação de glebas, considerou já como só uma área, né, para efeitos do ITR, e também da sujeição passiva dos 2 interessados que estão fazendo aqui este recurso. Então, a maior parte do recurso é exatamente essa discussão acerca da unificação das glebas e e pede nulidade por várias dessas coisas aí, né, com relação que o fiscal não poderia fazer isso, eu não vi questão de nulidade, mas hoje eu tinha, aí vocês estão vendo que eu neguei provimento ao recurso, mas eu, olhando aqui na página 20, aí do recurso, consta o seguinte, aqui as palavras, aqui a reprodução exata do que está a decisão de piso, né? No presente caso, confirma-se o cumprimento da primeira exigência, também reconhecida pela fiscalização, que é a averbação tempestiva da área de reserva legal, à margem da matrícula do imóvel tal, de 1.758 hectares. Então, está lá averbada em 2002. Então, a primeira exigência de estar averbada a área de reserva legal no registro de imóveis consta, né? Agora, ele diz, contudo, confirma-se o não cumprimento da segunda exigência, que é a informação das áreas de reserva legal de qualquer outra área ambiental no requerimento do ato declaratório ambiental, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, justificando, portanto, a glosa integral realizada pela fiscalização e o não acatamento de uma área de preservação permanente de 35,8 hectares, pleiteada pelo contribuinte em resposta à intimação. Então, foi encontrado, então, averbado 1.175 hectares de área de reserva legal, averbação tempestiva. Então, eu vou dar aqui o meu voto. Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conheço... Ah, sim, ele fala também de excesso de exação, que eu no começo aí não conheci. Eu não sei se está correto isso, que é da área penal, né?
eu boto, então, disposto, boto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo o argumento. Eu não falo nem preliminar, do argumento de excesso de exação. E na parte conhecida por rejeitar a preliminar de nulidade do termo de sujeição passiva solidária e do auto de infração. E no mérito por dar provimento parcial a recurso para restabelecer a glosa 959-60, que foi a glosada pelo auditor, embora tenha comprovada mais de 1.000 lá na escritura, né? Então, eu restabeleço essa glosa 959, que praticamente liquida o débito, né? Da área de reserva legal, súmula CARF número 122. Esse é o meu voto. Doutor Kleber, só uma observação, é cancelar a glosa, não é restabelecer a glosa, como diz a doutora Fabiana. Aqui foi dobrar, então, foi? Eu só lembro dela. É cancelar a glosa. Eu fiquei com duas dúvidas aqui, desculpa, não levantei a mão. Esse é o 243? Nós pulamos aí o 41 e o 4... 241 e 242 é repetitivo. Sim, eu estou olhando o 243. É o 243, Frozart, não é isso, doutor Kleber? Isso, eu fiz alterações nele. É porque esse bota não é o que para mim está aparecendo negar provimento aqui. Eu estou sem a pasta T, mas já chegou aqui um e-mail para eu ligar para fulano. Só um detalhe, doutora Kleber, lá no assunto está imposto de renda pessoa física. Sim, a súmula está com IRPF, né? Isso. Vou alterar aqui, anotar aqui. Já estou adiantando o que vão fazer lá quando o senhor for formalizar. Certo, já está anotado aqui. Tá. Agora entendi que está sem a pasta T, porque para mim está como negar provimento. Ok. Então, basicamente esse o voto, né? A maior discussão é essa questão dessa representação planificação de glebas, mas que está lá na escritura. Então, o auditor colocou as três juntas e fez a representação planificação e a responsabilidade solidária dos dois, dos proprietários, e eu estou excluindo, e estava na verbação tempestiva 959 hectares de área de reserva legal, que eu estou fazendo cancelando a glosa. Exato. Alguém tem algum questionamento? Doutor Kleber está cancelando a glosa da área de reserva legal por conta da súmula CARF 122. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Com o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou aí. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do argumento de excesso de exação, provimento para cancelar a glosa da área de reserva legal de 959,60 hectares, súmula CAF número 122. Esse valor aí, doutor Kleber, 959,60? A gente bota esse valor, bota restabelecer a área total. Até o limite que ele declarou, o limite da glosa, senão fica negativo, né? Só uma pergunta, é provimento total ou é parcial? É parcial, tem 90 hectares lá que permanece, 90 hectares de benfeitorias. Ok, acho que é isso. Já são... Dá uma olhada só no seu WhatsApp. Ok. Teve a questão da pasta T, né, doutor João? Doutor Kleber? Oi. Continuando aqui nos pontos ainda pela frente, eu não sei... Esse 252 aí é só decadência, bem rapidão. Mas é o 252 que é decadência?
Porque eu tô pensando aqui, a gente cumprir a pauta é algo inviável, a gente não vai conseguir cumprir. Até onde eu tinha feito minhas contas, a gente já tinha feito em torno de uns 170 processos, de 258, eu acho que a gente fez bastante coisa até para os 3 dias. A gente pode até continuar, mas pegar um processo mais fácil. Minha intenção é terminar às 6 horas, realmente. Eu não sei se vocês querem continuar para julgar mais coisa. Porque eu penso que a gente vai estar em julho aí, 5 dias, né? 5 dias em julho? Sim. É roça. Não me chamem para julho. 5 dias é muito tempo. Então, a gente pode fazer o de decadência, então? A gente pula para ele, para o 252? Porque tem o 247 do Dr. Kleber, tem Marcilene Imóveis, do Dr. João, que são 3 processos, de repente a gente faz esse, se for rápido, porque aí são 3. Então, vamos... Doutor João, liga o áudio aí. Se for uma coisa simples, a gente pode fazer esse Marcilene. Estou olhando aqui o da Marcilene, se é simples. Eu acho que é simples, pelo menos é muito pequenininho o voto. Vamos tentar fazer ele. Ele é simples, sim. Ela retificou a declaração fora do procedimento espontâneo, área de reserva legal não averbada. Eu acho que é simples. Quer tentar? São 3. O 247 também é simples. Se a gente quiser fazer logo ele, porque estava aí na pauta, Para mim não tem problema a gente continuar mais uns 10, 15 minutinhos e fazer esses. Não, mas a Ana não pode. Rápida. A Ana Mas eu não posso pode. continuar gravando. Eu posso. Uns 15 minutos. Para mim é tranquilo permanecer mais uns 15. Eu só não quero prolongar muito, assim. Mas eu acho que uns 15 minutos, se fizer esse Dr. Kleber, mais esses 3 do Dr. João, acho que é de bom tamanho. Não, mas é a critério de vocês. A Ana vai ter que encerrar, tá? Doutora, eu vou encerrar a gravação